E o que ninguém te conta antes de arrematar um imóvel Caixa? Já não é de hoje que as pessoas descobriram imóveis com até 50, 60 ou até 70% de desconto no site da Caixa. E muitas perguntas surgem a partir daí. Por que esses imóveis são tão baratos? Deve ter alguma pegadinha, não é mesmo? E nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você deve saber antes mesmo de se aventurar, de sair lá navegando pelo site e tomar algum tipo de decisão. E já não é de hoje que nós percebemos que os imóveis estão cada vez mais caros e nos leva a procurar outras formas, outras modalidades possíveis para comprar um imóvel. E o leilão da Caixa é uma das principais e uma das melhores, inclusive, mas é preciso ter muita atenção aos detalhes e eu vou trazer tudo aqui para vocês nesse vídeo que você deve saber antes mesmo de ir lá navegar pelo site. E é preciso você entender o porquê desse desconto ou da onde vem esses imóveis. Esses imóveis eles estão vinculados a contratos de financiamentos de pessoas que compraram imóveis com a Caixa e por algum motivo não conseguiram pagar. Então, pela lei, a tão famosa lei dos bancos, né, a lei da alienação fiduciária, o banco ele pode tomar o imóvel, ele pode pegar aquela propriedade que é dele na prática, né? A pessoa que financia um imóvel, ela tem o direito de uso desde que ela faça os pagamentos ali dentro das determinadas parcelas. E quando há o atraso, a inadimplência, o banco tem total legalidade, ele tem total poder para retomar judicialmente esse imóvel, e essa é basicamente a lógica central ali do leilão, né? Recuperar o valor que não foi recebido. A lógica do primeiro e segundo leilão é porque, de fato, inicialmente o banco vai tentar vender o imóvel pelo valor de avaliação, pelo que ele vale, mas isso não acrescenta nada na nossa vida. E o objetivo é comprar no segundo leilão ou em alguma das outras modalidades que possam ter algum benefício, né? Algum desconto a mais além do valor tradicional ali do imóvel. Então, no segundo leilão, geralmente é onde está o maior desconto, pensando que o banco ele recebeu uma parte daquele imóvel, 20, 30, 40%, e faltou um montante. E é por esse montante o valor da dívida. E ele vai anunciar o imóvel. E é aí onde está a nossa oportunidade de comprar esses imóveis com desconto e fazer um ótimo lucro, fazer uma ótima operação, tanto para alugar esses imóveis quanto para vender no mercado tradicional. E os principais riscos e o que ninguém te fala sobre esses imóveis é que eles podem estar ocupados. Então o antigo devedor, a família que morava ali, ele pode ainda estar dentro daquele imóvel. E essa é a etapa que nós chamamos de desocupação. É muito tranquilo, mas você precisa estar ciente como é a situação daquele imóvel, quem é aquela pessoa, ter uma mínima ideia ali da situação, de como vai ser o seu processo de desocupação. Então o primeiro ponto, esse imóvel pode ter ocupantes, tá? Ele pode estar ocupado. O segundo, para que você compre um imóvel em leilão, seja Caixa, seja qualquer outro banco, você vai ter sempre o edital, que é basicamente um contrato que traz todas as regras daquela aquisição. E, ao contrário do que muito se fala, não é um documento simples. Ele pode ser fácil quando você já tem uma familiaridade, você já está acostumado a lidar com ele, então é claro que vai ficando cada vez mais fácil. Mas no começo não é 100% simples. E como qualquer documento, qualquer contrato, ele tem as suas cláusulas e ele tem também alguns termos jurídicos, tá? Isso é muito importante. Às vezes pode ser uma palavrinha ali, um terminho que você não está familiarizado. Ah, isso aqui não é nada não. Mas isso pode ser simplesmente a sua cláusula de garantia, por exemplo, que se qualquer coisa der errado, o banco vai devolver todo o seu dinheiro, tá? Isso se chama evicção, por exemplo. Então, uma pessoa que tá ali começando agora pode, esse nominho aqui estranho, esquisito, não deve ser nada não, e vai conduzir de qualquer forma e pode ter uma tremenda dor de cabeça. O terceiro ponto é que a maioria das pessoas que buscam o leilão Caixa estão pensando em um financiamento. E dado ao momento econômico, o cenário político, o cenário do mercado financeiro de uma forma geral, a alta da taxa de juros, inflação, não está fácil você conseguir um financiamento imobiliário no geral. E é claro que para um empreendimento novo, para a primeira moradia, ou caso você esteja dentro de algumas das faixas do Minha Casa Minha Vida ou tem um FGTS, você pode ter uma certa facilidade para comprar imóveis utilizando esse recurso no mercado tradicional, mas no leilão tem ficado cada vez mais difícil. Não significa que não funciona, pode funcionar, mas eu acredito que é um pouco arriscado você colocar 100% das suas fichas nessa estratégia. É muito legal você ter um plano B, ter outras opções para concretizar o seu arremate. E o quarto
ponto é a ilusão de preço baixo. Você pode pensar que comprar um imóvel com 50% ou 60% de desconto é mil maravilhas, mas na realidade significa que você vai ter que concluir toda a transação para a transferência daquele imóvel para o seu nome. Você vai ter um ITBI, você vai ter um registro em cartório, você pode ter outros encargos, você pode ter alguns débitos ali que você vai assumir. Então, não se apega somente no preço de compra do imóvel ali, o lance mínimo em segunda praça ou em qualquer outra modalidade da Caixa. Pensa também em construir uma análise de retorno sobre investimento, para que você tenha clareza de todas as despesas que você vai ter nesse arremate, incluindo quanto que você pode gastar com uma eventual reforma, quanto que você pode gastar, por exemplo, com as despesas do imóvel, se tiver um IPTU, ou no caso de um apartamento que tem um condomínio, quanto tempo você pode demorar para vender pela média do mercado. Então, esses são os principais pontos para você que está chegando agora, está conhecendo o mercado e quer saber um pouquinho mais sobre isso. E observando eles, você já vai ter uma tranquilidade muito maior. Então, recapitulando, o imóvel pode estar ocupado, o edital não vem mastigado e ainda assim você está lidando com questões da esfera jurídica. O financiamento da Caixa pode ser complicado ou até mesmo não acontecer, então não fique refém dessa única estratégia. E o quarto ponto é a ilusão do preço baixo. Tome cuidado em observar somente o valor de anúncio ali, o valor de segunda praça ou o valor pelo qual ele está sendo anunciado. Foquem também observar todas as despesas possíveis que você pode ter com aquele imóvel. E lembrando que quando se trata de aquisição de um ativo, pense como um investidor, não somente como um comprador emocionado que descobriu a solução de todas as coisas e pode, por essa ganância, por essa ânsia de tirar uma vantagem ali excessiva, pode acabar entrando em problemas de uma esfera muito maior. Eu sou o Thierry, diretor e sócio na Remate Perfeito. O nosso trabalho é puramente a parte educacional e assessoria para investidores do mercado imobiliário que querem saber mais e realizar os seus investimentos no mercado de leilão de imóveis com a máxima segurança. Então, você que ficou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo, pega o link dele aqui e manda para aquele seu amigo que está falando com você sobre investimento imobiliário, sobre comprar um imóvel em leilão. E lembrando que você pode deixar a sua dúvida aqui mesmo nesse vídeo, você pode comentar ou entrar em contato comigo pelas redes sociais. Eu sou o Thierry e a gente se vê no próximo vídeo.